Bom, vamos falar agora uma entrevista que eu tenho certeza. Já pega o lencinho, minha senhora. Já pega o lencinho que eu tenho certeza que agora a gente vai se emocionar por aqui, viu? A vida da doutora Simone Alves é um testemunho de superação e também de cura. Após enfrentar perdas dolorosas, ela encontrou na escrita uma forma de ajudar outras pessoas a se libertar do peso da mágoa e do ressentimento. O seu livro, O Lado que Ninguém Viu, é um convite a uma jornada de autoconhecimento e perdão. Ela está aqui comigo para falar sobre essa experiência. Boa tarde, doutora Simone. Tudo bem contigo? Que honra te receber aqui no Vitrine Revista. Muito obrigada, Patrícia. A honra é minha, né? O prazer é todo meu, principalmente de estar aqui na TV Tarobá. Eu agradeço muito a todos o convite, né? Primeiramente a Deus, a oportunidade de estar aqui, podendo falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, O Lado que Ninguém Viu, um livro que vai mexer com você. Eu tenho certeza disso. Porque assim, doutora, tem período na vida, né, que a gente passa por momentos difíceis. E você passou por um momento delicado. Como que foi isso? Conta pra gente. Então, tudo começou após a perda do meu marido, né? Foram muitos e muitos e muitos anos e eu tenho sempre o hábito de falar que às vezes nós temos pessoas do nosso lado e após a morte descobrimos infinitamente outras coisas. Mas eu não estou aqui no intuito de, vamos colocar assim, você falar mal, não é isso, sabe? Mas para que as pessoas que passaram por mágoas, por percas, por, enfim, traumas internos, que as pessoas possam ser mais resilientes quanto a isso, né? Existem coisas que não tem como você retroceder. Afinal de contas, Patrícia, o que nos foi feito já está feito. E na maioria das vezes não há como desfazer. Nem tudo é uma simples ofensa, que alguém vai lá, te pede desculpa, beleza. Às vezes você tem uma perda irreparável. Eu tive 2 perdas irreparáveis, né? Uma foi do meu marido e a outra foi da minha irmã, muito recente. Eu perdi a minha única irmã, a caçula, né? Éramos só nós 2, então eu a perdi grávida. Então foi um trauma muito grande, foi algo que mexeu muito comigo e com toda a família. O título do livro, O Lado que Ninguém Viu. Como que foi a escolha para você chegar até esse título, Simone? Então, Patrícia, deixa eu te explicar uma coisa assim. Eu, quando passei por esse processo de perda, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Então, o que aconteceu? Havia uma família evangélica muito abençoada, do qual eu sou grata até os dias de hoje, serei até o final da minha vida, porque eles oraram muito, porque eu me vi viúva com 2 crianças e faltando 1 ano para eu terminar a medicina. E ali eu me lembro que eu liguei para eles, chorando, para dar notícia, e eu ouvi do pastor o seguinte: olha, eu não sei nem como que eu vou te falar isso, mas não haverá luto na sua casa. E eu, vivendo o luto, pensei, como assim? Acho que o pastor não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Aí ele, não, eu vou aí, vou fazer uma oração e será um culto de ação de graças. Eu fiquei quieta e obedeci. Naquele momento, ferida, doída, machucada, enlutada, né, sem saber o que eu faria da minha vida. Porque criar filhos, estudar, se especializar, sobreviver, é complicado, né? Então eu tinha o meu falecido marido, ele era, entre linhas, o meu porto seguro abaixo de Deus, né? O seu marido, a sua família, a sua casa. Então, quando eu me vi ali perdida, eu fiquei em desespero. Nesse culto, né, que houve na minha casa de ação de graças, eu me lembro muito bem que veio um senhorzinho, eu não sei o nome, né? Eu me lembro bem dele, ele era bem baixinho, tipo eu, assim, né? E uma pessoa, assim, bem humilde. E quando terminou a entrega, a oração, enfim, ele chegou perto de mim e me disse uma coisa que me tocou a alma. E o que ele me falou foi o seguinte, ele disse assim: a senhora está estudando para ser doutora, né? Eu falei, sim, se Deus quiser, falta 1 ano para eu terminar o curso médico, depois vem a especialização. Ele, então, Deus está me revelando aqui que a senhora vai escrever um livro. Eu olhei
impactada, olhei e pensei, rapidamente eu não falei, agradeci, mas pensei, falei, bom, o irmãozinho deve ter tido, de repente, alguma visão de me ver escrevendo, porque pouca gente sabe, Patrícia. Eu sou compositora, eu faço muitos hinos, muitos vieram durante os meus medos na madrugada, durante os atendimentos, entre tantos perrengues que a gente passa nas intempéries da vida, né? Então eu pensei, bom, ele deve ter me visto escrevendo, né? De repente, provavelmente mais algum hino, mas muito obrigada, agradeci. E ele falou, olha, não para por aí. Aí eu, não. Aí ele, não. Deus está me falando aqui que esse livro que a senhora vai escrever vai salvar mais vidas do que a senhora na emergência. Nossa. Eu agradeci e eu digo para vocês que até a presente data, quando eu relembro, eu estou falando aqui, mas me abre uma visão. A impressão que eu tenho é que eu voltei naquela época dentro da sala da minha casa e ouvindo ele falar daquela forma comigo. E me dá um certo arrepio, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito temor de Deus, temor daquilo que você fala, porque nós, enquanto profissionais de saúde, assim como vocês, comunicadores, apresentadores, tudo que a gente fala gera um impacto na vida das pessoas. Então as pessoas vão ficar prestando atenção, como assim? Como assim? E é verdade. Né? E anos depois é que eu fui escrever esse livro. E como é que foi esse processo, então, desses, vamos dizer assim, anos depois, então você escreve esse livro, a obra, mas juntar tudo, colocar tudo no papel para impactar outras vidas, para salvar, então, novas vidas. Como foi todo esse processo? Então, Patrícia, sabe aquela coisa, tipo assim, a mãe manda você arrumar o quarto, mas você vai lá dar uma volta na sala, dar uma volta no quintal, eu vou brincar? Então, mas não era bem o eu vou brincar, eu vou sobreviver. Né, eu me formei, ai meu Deus, vem pós, e a gente com filho pequeno, e você dando assistência para o filho, você na luta no dia a dia, na sobrevivência, o início da vida nos plantões, toda aquela correria. Né? Então, transcorreram-se pelo menos uns 10 anos. Chegou um momento na minha vida em que eu prestei atenção em muitas coisas que estavam ocorrendo na minha vida, na minha casa, na minha família. E aí não teve jeito. Todos nós temos a nossa fé. E a minha querida, foi dobrar o joelho e ali eu fui diante de Deus. E eu falei, meu Deus, me mostra o que está acontecendo. E eu sempre ouvia aquela voz falando no meu ouvido. Perdoa. E um belo dia eu virei para um lado, virei para o outro. Como assim, meu Deus? Eu só ouço perdoa. Tudo que eu vejo... Ah, e um detalhe, tá? Todos os hinos que Deus sempre falou no meu coração, sempre soava aquela letrinha no meu ouvido, aquilo vinha de uma forma, era 2, 3 minutos para eu compor alguma coisa. E tudo muito rápido, já com aquela melodia, com aquela letra, e eu perdoa, como assim perdoa? Aí orei, fechei os meus olhos e ali me veio a pessoa que eu precisava perdoar. Quando eu olhei para o céu, eu já perdoei, aí eu, perdão, Senhor, não perdoei, foi nada. Eu perdoei, foi da boca para fora, me perdoe. E ali eu me coloquei diante de Deus, eu chorei e chorei muito. E logo após esse período eu descobri um câncer de tireoide, que é um outro testemunho tremendo. Gente, eu tenho uma mãe que ora e eu agradeço muito a Deus. Eu acho que eu sou a pessoa que teve o diagnóstico como médica, no meio médico. Tá? Eu não conheço até hoje ninguém que teve um diagnóstico através de uma oração. Minha mãe se chama Antônia. Se tiver me vendo, mamãe, eu te amo, muito obrigada. Eu louvo a Deus pela sua vida. Foi o seguinte, mamãe, numa das orações, né, eu sempre, mãe, o plantão está pegando fogo, ora por mim, para Deus me dar discernimento, enfim, tudo que eu preciso para fazer um bom atendimento, para salvar vidas. E a mamãe lá, um belo dia, ela vira para mim e fala, olha, eu tive uma visão. E nisso fomos para o nosso pastor na igreja. Olha, Deus tem inúmeras formas de falar com os seus filhos. E o que era essa visão, Patrícia? E o que era essa visão, meu povo? Apareceu uma pessoa para ela. E falou, Antônia, chamou pelo nome. Corra, porque uma das 3 mulheres dessa casa está com câncer. Minha mãe se desesperou. Orou, repreendeu, chorou. Enfim,
nós temos o acesso, né, graças a Deus, à medicina. Então, a minha irmã, que era mais preocupada, mais desesperada, foi na frente, a minha mãe foi, e eu fui por último. Gente, assim, resmungando, reclamando. Por quê? Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. Tá aqui um desabafo, tá? Hoje, o médico, só Deus sabe o que a classe passa. Né? É muito difícil você ter um vínculo de carteira assinada ou um vínculo que te permita adoecer. Né? A gente não adoece porque quer, somos humanos. Não temos nenhuma imunidade especial. Fui contrariada, mas fui todos os exames normais. Até que me foi solicitado uma ultrassom da tireoide. Eu até brinquei com a minha amiga, a ginecologista na época, a doutora Carla. Aí eu, Carla, o que você vai pedir agora? Ela, não, peraí, deixa eu pensar. Olhou para mim, nada a ver, né? Ginecologia, tireoide, ela, quer saber, vou pedir aqui uma ultrassom da sua tireoide. Eu comecei a rir. Eu falei, ai, que bom, amiga, que eu tô carente, né? Faz uma cosquinha no pescoço, brincando entre mulheres no consultório, né? Ela, ai, sua boba. Enfim, fiz a ultrassom. Me apareceram 2 nódulos. Até aí, fiquei tranquila. 2 lobos, no lobo direito da tireoide, 2 nódulos. E, assim, pela conformidade do nódulo, estudando, a gente já sabe o que é benigno, o que é maligno. Ah, tem que puncionar. Enfim, eu, como profissional, jamais poderia burlar o protocolo. Sim. Graças a Deus, existem os protocolos. Quando eu cheguei lá, doutor Ricardo, no CDPI do Rio de Janeiro, né, médico maravilhoso, um colega excepcional, conversando comigo, eu não tinha contado nada do sonho, tá? Porque senão o povo tira a gente como doida, né? Enfim, tem coisas que a gente não pode falar, a gente só ora e vai quietinho. E aí eu fui, ele falou, olha só, eu tô vendo uma coisinha aqui. Aí eu já comecei a gelar, eu falei, ai, Deus. Aí ele, no istmo da sua tireoide. Para quem não sabe, gente, a tireoide, ela parece uma borboletinha, né? E ela meio que assim se abriu. Aqui nesse meiozinho havia um micronódulo, 0,7 milímetros. Ele puncionou. E eu lembro que quando ele olhou, ele fez uma cara, deu um beijinho aqui na minha testa e falou, prezada colega, ninguém quer ter câncer. Mas se um dia tiver, que seja de tireoide ou de pele, agora me fugiu a memória, me falou o nome e que trata rapidamente. E aí eu falei, beleza, fiquei quieta. Eu sabia que viria algo ali, naquele terceiro nódulo. E ali eu fechei os meus olhos, não chorei, que eu fiquei com vergonha, mas eu agradeci a Deus porque a palavra estava se cumprindo. Né? Estava se cumprindo aquilo que eu já sabia. Né? Uma das 3 sobrou para quem? Você. Talvez a mais sensata, a mais, né, naquele momento ali, que eu não me apavorei quando eu tive esse diagnóstico. A minha preocupação era trabalhar e manter a minha família. Afinal de contas, os meus filhos ali, além dos meus pais, só tinham a mim. Né? Então, essa foi uma das tantas. Né? E tudo isso você retrata no livro? Eu retrato no livro, assim como um assalto que eu sofri no dia do meu aniversário. Misericórdia, mulher. Em 2007, no dia do meu aniversário, saindo de um internato, né, um estágio que eu estava fazendo, eu fui interceptada por 2 carros e uma arma na cabeça. E eu só lembro do que o cara falava. Dá logo esse tiro nela, né? As pessoas são assim, uma violência descomunal. Né? Levaram minha aliança, levaram minhas coisas, e enfim. E ali aquela arma foi travada. Ali aquela arma foi travada e simplesmente o tiro não saiu. Meu É Deus. muito testemunho, gente, é muita coisa. Eu estava falando, gente, se eu for falar tudo, é muita coisa. Gente, então vamos fazer o seguinte, todo mundo lê o livro. Por Mas favor. Escutar você falando, né, abrindo o teu coração, falando tão lindamente sobre perdão. E a gente, aqui no Vitrine, a gente fala muito disso também, né? Dessa questão do perdão, de perdoar, que faz bem tanto para quem recebe esse perdão, quanto para quem... tira essa questão do perdão, né? De falar o perdão, de pedir esse perdão. Então é importante você, enquanto médica, e as pessoas às vezes têm uma visão tão fria em relação aos médicos, né? Superficial. Aquela coisa, né? Médico e a espiritualidade, a fé, né? Às vezes a gente coloca uma ponte
entre essas duas situações. E não é bem assim, e você vem demonstrando, falando, né, dessa forma tão acolhedora com a gente. Simone, para o pessoal que quiser conhecer mais do seu trabalho, do seu livro, você tem um Instagram, passa pra gente, minha linda. Então, meu Instagram é DRA, tudo pequenininho, juntinho, Simone Alves, _ no final. Perfeito. Obrigada da tua presença aqui, viu? Me senti muito honrada com você aqui sentadinha comigo nesse sofá. Tem muita coisa ainda que o pessoal vai descobrir no livro, então. Muita coisa, gente. Olha, mas é muita coisa mesmo. Bom, desde já quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui na Tarobá. É uma honra. Eu divulguei para todos os meus amigos. Acho que todo mundo do hospital, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os lugares por onde eu passei, tá todo mundo aí. Espero, ligadinho na Tarobá. Com certeza vamos estar sim. Obrigada mais uma vez, minha linda, e até uma próxima, viu?